A gente tem 18 provas materiais só no caso do triplex, que são inegáveis, assim, provas materiais que constam dos autos ali que incriminaram o Lula em relação ao triplex em específico. Okay. Tipo, tem como a gente esquecer isso, cara? É muito não pesado como, pra gente... Então, mas é porque teve uma perseguição. Exatamente dentro da lei, se essas provas são concretas, são tão... perfeitas, qual a razão deles cometerem os crimes? Cara, eu acho que eles quiseram. Você acha que a gente tem que cobrar político? Você acha que o cidadão tem o direito e o dever até de cobrar político? Respeitosamente, sim. Você acha o que do Randolph, por exemplo, aqui você conhece o mandato dele e tal, ele enquanto parlamentar? O Randolph, enquanto parlamentar, ele tem feito um trabalho mais publicitário do que político. Ele cria ali situações para chamar atenção, mas eu vejo poucas pautas de interesse coletivo, poucas pautas que possa ser efetivamente, que possa tirar algum proveito social. Pô, cara, concordo com você totalmente. Eu acho que, inclusive, eles fazem muitos projetos ali às escondidas para nos prejudicar e quando eles são cobrados, eles agem de uma maneira que eles mesmos criticam. Autoritário, por exemplo. Você viu aquele caso dele tomando o celular de um camarada que foi criticar ele ali dentro? Eu vi rapidamente pela imprensa, mas então eu não tenho como manifestar porque eu vi mais pelo Twitter, etc. Pois é, basicamente o cara foi criticar ele lá por um projeto, criticar, cobrá-lo, né? Pô, senador, você propôs um projeto ali que prevê o assédio político, que é basicamente algo bem subjetivo. O que seria esse assédio político? Aí ele ficou doido e roubou o celular do rapaz, que por acaso sou eu. Tá errado isso daí, né, cara? Então, olha, então o que acontece? Eu acho que tá errado. Por exemplo, assédio político seria cobrar ele, na visão dele. Cobrar tornar de isso forma crime. efetiva, de forma respeitosa, eu acho que faz parte. Eu acho que a participação popular, a participação mais na Câmara dos Deputados, na Câmara Municipal, com o prefeito, ela faz com que o político tenha um medo maior da sociedade, que a sociedade passe a participar. E quando eu passo a participar, passo a conhecer. Mas que nós precisamos ter conhecimento técnico para falar. Não chegar a agredir, bater, como houve incentivos diários aí no Brasil para que fizesse isso. E essa não é uma maneira de protestar. Protestar, discutir, mas eu acho que a sociedade teria que participar efetivamente de forma coletiva. Eu insisto na palavra coletiva porque eu acho que o trabalho tem que ser coletivo para obter resultado. Você sozinho, eu e você, nós dois não teremos força política para que possamos conseguir alguma coisa. Força política é ter ao lado a sociedade por trás. Eu concordo, cara, mas é um erro, por exemplo, na sua visão também, que se queira criminalizar algo que eles intitularam como assédio político, assédio ideológico, porque o que seria isso? Basicamente você poder estar lá dentro perguntando para um deputado, para um senador sobre o que ele está propondo para a nossa vida em sociedade. Você acha que isso deveria ser um crime, por exemplo? Muita gente tem medo da criminalização da liberdade que está nessas pequenas coisas, né? E é o que eu digo, eu acho que a participação efetiva da sociedade nas reuniões da Câmara, nas reuniões do Senado, ela deve ser recebida com bons olhos. Mas ela deve seguir a liturgia para que não vire bagunça. Infelizmente, as pessoas criam, não podem dar o braço, né? As mãos, que a pessoa quer o braço. Mas eu acho que a participação da sociedade civil dentro das reuniões da Câmara, do Senado, ou qualquer reunião política, Câmara de Vereadores, dentre outras, ela é de suma importância para o melhor desenvolvimento, para a criação de lei, para o trabalho social, até mesmo porque ouvir as pessoas faz parte do político, é um dever do político ouvir a sociedade. Show de bola, cara. Eu tenho seguido fazendo esse trabalho aqui de conversar tanto com a população, que é a maior parte do trabalho que eu faço, quanto ali dentro também, questionando sobre questões que eu acredito que vão contra os nossos interesses da sociedade, assim com esse pessoal. E tem gente que tá nessa linha assim de, não pode criticar o meu político de estimação. E é algo que eu tento trazer aqui pra gente de tipo, poxa, é nosso dever cobrar político e colocar eles assim num sentido, claro, respeitoso, mas numa zona de desconforto, assim, olha, a gente tá de olho no que você faz, não faça coisas contra os nossos interesses que nós iremos te cobrar. Exatamente, o que nós precisamos, eu acho que a participação popular, ela faz com que o político tenha um cuidado maior em tomar algumas decisões que contrariam a sociedade ou não fazer merda. Mas precisamos também dessa participação popular de forma respeitosa para que o político se sinta envergonhado de qualquer ação. Sim. Como existem no Japão, entre outros países, que o próprio político se não vê, depois de algumas ações ruins, incapaz de continuar no cargo. Eles renunciam, o que nós precisamos. Né? Um próprio mandato que é de impeachment aqui, quando acontece em Brasília, existe um acordão para que possa tirar aquele candidato ou manter. Não é julgado o objeto da ação,
que é uma corrupção ou algo que foi feito que vá de encontro com a moralidade. Então, a participação popular é importante, sem sombra de dúvida, mas ela deve ser dentro do respeito, da dignidade e, em especial, com respeito com o político e o político com o cidadão. A liturgia deve ser respeitada. Mas você acha assim, você citou o exemplo teórico aí do impeachment, você acha que o da Dilma foi golpe? Você tem alguma visão nesse sentido acerca disso? Eu não vejo que o da Dilma foi golpe. Houve os crimes fiscais cometidos pela presidente e certamente passou por uma equipe espetacular de juristas que deu seu parecer e quem sou eu hoje para contrariar aquilo que foi feito? Hoje vão surgir diversos argumentos, mas certamente naquele momento foi avaliado e eu até acho que o Michel Temer fez uma excelente gestão no país e poderia ser um excelente candidato para que nosso país encontre um rumo. Eu acho que o Michel Temer, a meu ver, foi um grande presidente da República. Apesar de tudo que envolve o nome dele em relação à corrupção e tal, enquanto o exercício do mandato presidencial dele, eu acho que ele foi bem também, ele promoveu boas coisas para a sociedade. Eu não vejo corrupção por parte do Michel Temer. Na verdade, o Michel Temer, ele vem de uma estancar a sangria, né? A gente precisa estancar essa sangria aí. Ele teve os áudios lá. Exato, ele é um político muito velho, né? De ter uma carreira política. Mas a prisão, por exemplo, do Michel Temer é uma prisão totalmente espetaculosa. E algo que a sociedade também tem que parar de aplaudir essas ações imediatistas, como a Operação Lava Jato. Como o Xandão agora. Como o Xandão, como o Sérgio Moro, como o Deltan Dallagnol, que fizeram o quê? Viraram políticos. E que comprovam que tudo que eles fizeram foi de forma covarde. E quem mais ficou prejudicado foi a sociedade, foi o povo. Que as ações que eles fizeram criaram uma situação muito ruim para o país. E hoje demonstra efetivamente o mau caratismo dessas duas pessoas que combinavam prisões, combinavam condenações. Quando existe combinação por parte de órgãos do judiciário, perde a moralidade, a legalidade, a honestidade e tudo que se transforma em dignidade. Então, hoje eu acho que falo sem sombra de dúvida, os dois políticos, os dois piores políticos que encontram em Brasília é o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Cara, assim, apesar de todos os erros do Moro também, teve uma época até pelo trabalho que a Lava Jato fez de prender gente corrupta mesmo, que eu até relevei essa questão, assim, de muita coisa que, de fato, afetou o devido processo legal. Exato, mas relevar devido processo legal, você me perdoa, relevar direito à defesa, contraditório, combinação, ele usa a toga da justiça para cometer crime. Então ele se torna mais criminoso do que aquele que ele está sendo julgado. Você acha, cara, que, por exemplo, a gente ter o Lula hoje na presidência, e lógico que ele foi eleito, a gente tem que respeitar o mandato que o povo conferiu a ele, mas ele foi solto de uma forma totalmente legal. Convenhamos, o próprio STF já tinha julgado a Justiça Federal do Paraná como competente, aí depois numa manobra totalmente conveniente, é inegável isso, conveniência pura, aí decidem por soltar ele porque ele era o remédio necessário contra o Bolsonaro, que vinha de fato fazendo um péssimo mandato, mas isso foge totalmente da legalidade. Então, cara, a gente tem conveniência tanto de um lado quanto do outro, assim, a gente passa por cima do devido processo legal, tanto de um lado quanto do outro. Assim, se é para relevar alguma coisa, que eu acho que a gente tem que fazer de fato do jeito mais correto, mas se é para relevar em algum sentido isso, eu relevo no sentido de prender o corrupto lá. Sem sombra de dúvida, mas o brasileiro trabalha por conveniência. Eu não vejo que a liberdade do Lula, a anulação do processo, ela foi legal, porque houve sim dezenas e dezenas, ou centenas de ilegalidades no processo. E precisamos, a sociedade, entender que aquela ilegalidade cometida, quem vai sofrer é o povo. Aquela ilegalidade cometida pelo Sérgio Moro, aquelas combinações, criaram escola. Criaram várias escolas. Hoje o juiz... Mas e o nosso dinheiro que foi para corrupção? Sequer respeitar as leis. Hoje o juiz de primeiro grau nenhum quer saber de lei. Eles condenam da forma que é a cabeça deles. Por quê? Porque o Moro fez uma péssima escola. A corrupção deve ser combatida, mas combatida dentro da lei. A gente concorda com isso, só que a gente tem 18 provas materiais só no caso do triplex que são inegáveis, assim, provas materiais que constam dos autos ali que incriminaram o Lula em relação ao triplex em específico. Okay. Tipo, tem como a gente esquecer isso, cara? É muito pesado pra gente... Então, mas é porque teve uma perseguição. Exatamente dentro da lei, se essas provas são concretas, são tão
perfeitas, qual a razão deles cometerem os crimes? Cara, eu acho que eles quiseram aparecer de uma forma totalmente errada, que alguém numa posição do judiciário, do Ministério Público, jamais deve adotar. Mas essa espetacularização da coisa, que rola no STF, rola em todo lugar quando se há um processo grande, mexe com o ego dessas pessoas. E eu sou contra isso também. Só que a gente não pode fechar os olhos para uma corrupção fundada em provas, assim. Eles quiseram acelerar o processo, mas o crime não deixa de existir. Acelerar o processo, ele passa a cometer crime. Então ele começa a criar nulidade. Processo, ele tem que seguir seu rito, sua marcha processual perfeita. Seja com provas frágeis, com provas concretas, firmes. E se o Moro que não está ali para fazer prova, está ali para ser imparcial, estivesse junto com o Deltan cumprindo a lei, certamente nós não estaríamos hoje com o presidente Lula, provavelmente, né? Não sei certamente, provavelmente com o presidente Lula como presidente da República. Então, tem a prova concreta? Tem, mas se no nascedouro ela foi de forma covarde, cruel, deve ser anulada, em respeito à Constituição da República. Isso aí a gente não tem como negar. Que o ministro Flávio Dino tem uma frase, agora há pouco ele esteve, me parece, no programa... me fugiu o nome agora. Ele fala que é legítimo uma pessoa gostar de câmeras, de aparecer, mas como ele ocupa um cargo no Estado, quando ele é do judiciário, ele não pode fazer isso, porque o judiciário carece de discrição, respeito e sigilo total em respeito ao investigado e até o investigador, porque tem dezenas de outras questões. Então, quando um membro da polícia, um membro do judiciário ou do Ministério Público começa a querer aparecer demais, o processo certamente ele é viciado. Não, a gente concorda nisso, não querendo passar pano para o atropelo do devido processo legal, que é fundamental para que seja correto e justo ali um julgamento, mas você acha que um cara como Lula, por exemplo, diante da sistemática que a gente tem de possibilidade de habeas corpus, que até vira uma litigância de má fé no final das contas, que é quando você está querendo impetrar algo só para postergar ali o processo, mas que não vai ter efetividade nenhuma, tipo os habeas corpus que eles ficavam fazendo aqui no STF, vários o STF negava, aí depois concedeu um no final das contas quando era conveniente. Você acha que um cara como Lula, por exemplo, seria condenado na sistemática padrão que a gente tem do sistema judiciário aqui no país? Eu não sei te falar, porque se o processo tivesse a marcha processual corretamente, talvez nós poderíamos falar com uma forma mais concreta. Então, a partir da premissa que o processo ele foi todo viciado, eu também posso crer que as provas são viciadas, que as provas são ruins. Mas o depoimento do zelador, o depoimento do corretor que o levou ao triplex, do zelador que o via passeando lá sempre. Esses depoimentos são viciados. Os documentos. A maneira da qual, que o Deltan, que o Moro, que toda a Operação Lava Jato, ela perpetrou no nosso país foi uma maneira covarde, cruel, criando a própria delação premiada, a colaboração premiada, que era um instituto importante, foi utilizado pelo Moro e pelo Deltan como moeda de troca. Então o depoimento daquele que fez a delação é um depoimento passível de confiança, porque ele precisava sair. E no cárcere toda carne se trai. Mas crimes grandes assim de um presidente da República, por exemplo, que é feito, começa da base até chegar nele, se não tiver delação, ele nunca vai ser pego, né? Inclusive, é uma das minhas críticas ao governo Bolsonaro, que limitou a delação premiada. Sem ela, você não pega os grandes corruptos de fato. Eu acho que a delação premiada ela deve ser feita com bastante responsabilidade. Porque a delação premiada, ela trabalha com a conveniência. Então, para sair da cadeia, para sair do cárcere, todo mundo faz tudo. Então, mas não é só ela, tem que estar corroborado em alguma coisa, né? Mas o Moro respeitou isso? A prova, a colaboração premiada, ela é um meio de prova, corroborados com meios técnicos, provas materiais, etc., depoimento pessoal. Mas eles não fizeram da forma correta. Então eles pegaram um instituto seríssimo e transformaram numa patifaria. Tem todas essas questões, a gente pesa um lado e outro, mas eu concordo em muitos sentidos com você também. Mas eu acho assim que corrupção tem que ser combatida com toda a força, rigor das leis, das instituições, do Estado. E é isso, mas precisamos enrijecer a sociedade eleitora, enrijecer o judiciário, que hoje se transformou um programa de TV. Sim. E os juízes que eu digo, todos, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, são juízes, devem ser penalizados, fiscalizados pela sociedade em qualquer ação que eles venham se promover. E essas promoções pessoais só prejudicam a sociedade, mas o primeiro passo é fazer com que nós possamos levar ao eleitor
uma melhor escolha, uma escolha de maior responsabilidade, e esse tal de voto de protesto é um voto totalmente irresponsável e que a pessoa que é mais penalizada é a própria sociedade. Muito obrigado pelo papo aí. A gente concorda na maior parte dessas questões que a gente conversou, menos na questão dos privilégios ali. Eu acho que a gente tem que cortar ao máximo. Mas é isso, é legal quando a gente tem um debate construtivo assim, que você coloca pontos válidos, eu também, a gente começa a refletir sobre tudo isso. Acho que discutir, deliberar sobre pontos de privilégios ou não, política ou não, hoje se discute a quantidade de políticos, se discute o salário dos políticos, se discute veículo, se discute política, se discute democracia. Sim. Quem outrora falava em democracia, hoje quer tomar a política do país. Então, é aquilo. Discussão ela é válida desde que seja respeitosa, num ambiente salutar e com o objetivo de uma melhoria social, uma melhoria até para o próprio debate, até para quem está aprendendo ali na conversa. Mas infelizmente ainda temos um país muito a aprender, muito a crescer e lamentavelmente eu não tenho visto e não vejo uma melhoria a curto prazo assim é difícil. Por isso que a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, como eu sigo tentando aqui, né? Para que as coisas mudem. Está de parabéns, eu acho que é o que nós precisamos. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que nós vamos conseguir mudar um ou outro e devagarinho vamos conseguindo. Mas eu tenho esperança que tenhamos um país, repito, um país saudável para se viver, um país bom, e vamos torcer para que o presidente Lula faça uma gestão voltada para o social. E ficar de olho, né? Torcer e ficar de olho, cobrando quando errar, que ele mesmo disse, né? Meu governo tem que ser cobrado. Então é o que eu tenho feito, né? Vamos cobrar. Tá de parabéns e pode contar comigo. E é isso, tamo junto, viu? Tchau, Esse foi o nosso papo hoje, pessoal, aqui nas ruas de Brasília. Hoje a gente conseguiu encontrar alguém aqui para ter um debate legal, né? Amanhã a gente tá de volta. Até lá!